Olá pessoal, tudo bem? Galerinha, essa semana a gente continua falando sobre cordel, essa arte tão popular e tão importante não só para o Nordeste, mas também para a arte do Brasil inteiro, tá? Galera, é importante a gente dizer que o cordel é um tipo de arte sem nenhuma estrutura acadêmica ou técnica, e essa é a graça dessa expressão artística. Ela era uma arte feita para o povo e pelo povo. Então era uma arte em que a pessoa que estava fazendo, ela podia simplesmente expressar aquilo que ela estava sentindo de forma simples, e ela era de fácil compreensão também, e de fácil identificação para quem estava acompanhando o cordel, tá? Para quem podia comprar esse cordel, ou simplesmente ouvir esse cordel sendo recitado. A gente vai falar sobre dois tópicos importantes, que é o cordel feito do povo para o povo, e o cordel como gênero literário, tá? Professor, pode ser dito que o cordel é um tipo de gênero literário? Sim, porque o cordel é uma espécie de rima, uma espécie de poesia popular, extremamente comum, né, dentro desse senso comum, mas ela tem a sua poética, ela tem a sua estrutura de rima, né, mesmo que o assunto seja do cotidiano, do dia a dia, e essa é a graça, tá certo? Galerinha, a gente fala também sobre um cara muito importante, que é um carinha chamado José Francisco Borges, um dos caras mais importantes aí desse movimento do cordel. Então ele era um xilógrafo e um cordelista, tá? Muito importante aí para o Nordeste e que fez com que essa arte aí, o cordel, ele se espalhasse por tantos lugares, tá bom? Pessoal, vocês vão responder na página 16 a pergunta número 1, 2 e 3. Depois a gente fala um pouquinho sobre a questão do gênero mesmo, gênero literário, que está na página 17. A questão do gênero literário é que o cordel ele é comparado sim a uma poesia, por conta da estrutura, das estrofes e da rima. Então ele tem ele responde esses quesitos aí dentro dessa estrutura de poesia, tá bom? Que a gente consegue identificar facilmente quando a gente ouve alguém recitando um cordel, tá bom? E aí, na página 18, a gente fala um pouquinho sobre essa estrutura do texto, que ela é basicamente feita em forma de rima e sempre com assuntos populares. Essa é a graça do cordel, ela não tem uma estrutura acadêmica com palavras requintadas e tudo mais. A estrutura do cordel é popular, ou seja, ela fala do dia a dia, ela fala das coisas que se vivem nas sociedades, às vezes nos grupos menores, né? Às vezes de uma forma geral, como a população em geral, às vezes em grupos muito específicos, como um bairro, uma vila, um povo específico, uma cultura específica. Essa é a graça do cordel. E aí a gente fala um pouquinho também sobre como esse cordel ele pode ser representado em outras esferas aí. Por exemplo, vocês já devem ter visto algumas vezes, não só anúncios, mas de repente assistiram até o filme, O Auto da Compadecida. Ele é um filme feito todo baseado em plataformas, em estrofes aí de cordel. Então a maneira, as falas dos personagens, a maneira como eles se comunicam, a estrutura como são apresentadas as cenas, os figurinos e tudo mais, que é extremamente popular no sentido de que representa uma comunidade específica, uma cultura específica. Enfim, isso representa o que é o cordel. Essa arte do povo feita para o povo e pelo povo. Esse popularesco que representa o povo na sua raiz, nas suas estruturas tão tradicionais e tão populares, e tão cotidianas, tão do dia a dia. Tá certo? Galerinha, é isso. Não se esqueçam de responder o registro de presença, o questionário avaliativo. Essa semana tem também a correção da página 13 da apostila de vocês, que vocês fizeram na semana passada. E não se esqueçam de responder o registro de presença, questionário avaliativo. Bom estudo para todos vocês, ótima semana e a gente se encontra aqui no próximo vídeo na semana que vem, tá certo? Abração, tchau, tchau.